O Senhor tem nos permitido, Pai amado, beber, mergulhar nessa água, Senhor, transbordar-nos no Senhor, Pai. Deus, que a Tua glória, ela seja palpável neste lugar, que a Tua presença, Senhor, ela venha nos constranger de tal forma que nós possamos lançar fora todos os nossos pecados, sim, confessar ao Senhor, Pai amado, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Sim, que o Teu Espírito deixe claro, Senhor, em nossas vidas, aquilo que não Te agrada, Senhor. Que o Teu Espírito deixe claro em nossas vidas, Senhor, como vamos nos aproximar mais de Ti. Oh, Pai, Tu és o Senhor e Deus deste universo. Ah, Pai, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome e Te clamamos, venha habitar no meio dos louvores, venha, Senhor, habitar no nosso meio. Oh, Deus, que possamos, sim, Deus, Te conhecer e prosseguir Te conhecer, Pai. Oh, Pai, transborda-nos em alegria, Pai. Transborda-nos em alegria, Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, todo mundo bem? Amém, que bom estar na casa do papai, né? Alegrei meu coração quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como eu amo esse lugar, amém. Família, quero compartilhar com vocês o que está em Isaías 40:31, diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém, glória a Deus. Família, quero dizer para vocês essa noite que em meio às lutas, em meio a tantas dificuldades, tantos problemas, tantos não que a vida nos dá, e eu vou dizer que não são poucos, Deus continua sendo bom. E a tua misericórdia dura para sempre. A esperança para aquele que crê e a renovo para quem espera no Senhor. E hoje é mais uma oportunidade de nos enchermos da presença de Deus, porque neste lugar há cura, neste lugar há resposta, neste lugar há restauração, neste lugar há salvação, porque Deus está aqui. Amém? Tem uma parte na Bíblia que eu amo que diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos e havia uma galera com ele. E ali havia 2 cegos sentados. Os cegos, ouvindo que Jesus estava naquele lugar, começaram a clamar, começaram a chamar a atenção de Cristo para a vida deles. E aquele pessoal que estava ali começaram a querer calar aqueles cegos. Infelizmente, vai ter muita gente em nossas vidas que vai querer tirar nossas bênçãos. Mas eles conseguiram, clamaram, chamaram a atenção de Cristo. E Jesus voltando para eles, isso que eu acho mais massa, Jesus voltou para eles e falou assim, ó, o que queres que eu vos faça? Deus sabe o que nós precisamos, Deus conhece o nosso coração, mas Ele ama, Ele anseia ouvir nossa voz, Ele anseia ter comunhão com a gente, ouvir nosso coração. Amém? Então que possamos entregar essa noite verdadeiramente para Deus, abrir nosso coração, nos jogar aos pés de Deus. Amém? Tem uma coisa que eu digo lá em casa, que para nós nos conectarmos mais com Cristo, nós precisamos do job. O que é o job? Jejum, oração e Bíblia. Então vamos mergulhar na presença de Deus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai, é mais uma oportunidade de estar na Tua presença, na Tua casa, Pai. Pai, pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Pai, muitas vezes pelas nossas murmurações, papai. Senhor Jesus, venha e nos abençoa, Pai. Livre de nós, Pai, tudo aquilo que está nos livrando, Pai. Não está permitindo nós chegar mais próximo de Ti, Pai. Pai, a Ti toda honra e toda glória seja dada. Alcança, Pai, o pregador dessa noite, que ele venha ser boca do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ti toda honra e toda glória seja dada. Amém, amém. Uma salva de palmas que é para Deus. Glória a Deus.
Graça e paz. O Senhor me surpreende dia após dia neste lugar. Nós vamos cantar aqui nos meios dos louvores, é onde Ele habita. E nós confundimos às vezes achando que o louvor ao Senhor é só a música. Não. O louvor ao Senhor é abrir o culto dessa forma. O louvor ao Senhor é você dar o teu coração e levar o teu pastor para orar por aquele que está precisando. Louvor ao Senhor é você honrar o seu patrão lá no seu trabalho. Louvor ao Senhor é você ser um filho de Deus, independente daqui de dentro das quatro paredes. É nesse lugar que Ele habita. É no meio desse louvor que Ele habita. E o Senhor tem nos surpreendido neste lugar e levantado homens e mulheres que louvam o Senhor verdadeiramente, que estão louvando o Senhor e aprendendo como louvar o verdadeiro. Que possamos nos alegrar no Senhor, porque nós temos motivo para nos alegrar. Nós temos motivo. Muitas pessoas querem movimentar o braço, a perna e não podem. E nós somos aqui, em sua maioria, perfeitos. Nós temos visto milagres na vida de muitos aqui. Vamos continuar crendo, orando por aquele que precisa, intercedendo por aqueles que são nossos irmãos. Nós reunidos, cremos, glorificamos a Ele e alcançamos a bênção dEle, sim. Reunidos, juntos, no mesmo propósito, no mesmo entendimento. Que possamos louvar o Senhor hoje. Que você pule, dance e cante como você jamais fez. Que hoje seja uma noite de ofertar ao Senhor a tua alegria, o teu louvor. Aleluia. Sai do chão! Todos reunidos, juntos em só lugar, a congregar, a começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Deus está neste lugar, veio habitar. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Bater palma bem forte para Ele, hein? Vamos mover os céus essa noite, o nosso louvor com nossos corpos.
o que eu faço, é pela graça dele. A graça dele nos trouxe aqui e ela tem nos transbordado dia após dia e vai continuar nos transbordando. A sua graça, a sua misericórdia que se renova toda manhã. Não é pelo que eu fiz, nem pelo que eu sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? É tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar do novo dia, misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz, nem pelo que eu sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. E nada nela eu sou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Será tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de novo dia, misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz, nem pelo que eu sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. E nada nela eu estou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que eu fiz, nem pelo que eu sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. E nada nela estou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Fecha o teu olho só um pouquinho. Só um pouquinho. O Senhor tem nos chamado para ir além. Nós percebemos isso pelo nível de palavra que nós temos consumido neste altar. Nas lives, na Viva Home. O Senhor tem levantado um povo para ir além. Não só pelo aquilo que está sentindo ou por uma fé emocional,
mas Ele tem nos ensinado a ter razão, a entender o que Ele está falando. Só que nós precisamos ir além. É o seu pé, um atrás do outro. É a sua decisão de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais. Ore um pouco. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti, adoração, e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida
maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Maravilhoso é poder te contemplar, Senhor. Maravilhoso é, Senhor, poder levantar as nossas mãos em adoração, rendendo a honra e a glória somente ao Senhor. Maravilhoso é poder estar em Tua presença, ó Senhor, todos os dias de nossas vidas, contemplando a beleza da Tua santidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória neste lugar. Aleluias. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Estenda suas mãos para cá, você que pode. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, nós nos submetemos ao teu senhorio neste fim de tarde, início de noite aqui em Manchester, reconhecendo que não existe, não há outro Deus além de ti, reconhecendo que tu és único, soberano. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma este lugar em tuas mãos como sempre. Visita, ó Pai, a vida, o coração, a alma e o espírito de cada um aqui neste lugar, Senhor, transformando cada um de nós em uma terra mais do que fértil, para que a semente da sua palavra seja plantada em nós nessa noite e que nós venhamos a gerar frutos para o Senhor neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, ó Pai, todo o demônio, toda obra contrária, bata em retirada agora deste lugar em nome do Senhor Jesus, porque aqui, neste lugar, somente o Espírito Santo de Deus e os escolhidos a dedo pelo Senhor, e os anjos do Senhor têm poder e autoridade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos cativo até mesmo os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração ao Senhor, para a tua honra e a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, família? Glória a Deus. Acho que dá para baixar um pouquinho o retorno, que está um pouquinho alto. Glória a Deus, aleluias. Hoje, quando nós voltávamos de Doncaster, onde fomos lá com o Ícaro e com o irmão José, orar pela vida do Davi, e eu falando com Deus, tanto na ida quanto na volta, e de repente o Senhor não me entregava, não me revelava uma palavra para essa noite. De repente, dentro do carro, quando estávamos a uns 30 minutos de Manchester, o Espírito Santo falou a palavra que nós iríamos falar nessa noite. E eu ali, no banco de trás, ali comecei a contemplar o Senhor. Fechei os meus olhos e comecei a agradecer ao Senhor por essa palavra. E o Espírito Santo me levou a uma passagem da vida de um homem, onde o seu pai havia planejado construir uma casa para o Senhor. O seu pai intentou no seu coração dizendo assim: como eu posso morar num palácio e o Senhor não ter um lugar para a sua habitação? Como se o Senhor não tivesse, como se o Senhor precisasse de um local para habitar fisicamente falando. E de repente, naquele homem conversando com Deus, e o Senhor disse a ele: mas eis que a sua ideia até parece boa, falando no nosso português. Mas o Senhor disse a ele: infelizmente as suas mãos estão muito sujas de sangue, mas quem construirá a minha casa será o seu filho. O rei Davi morre, e de repente o rei Salomão, ele assume em lugar do seu pai. O rei Salomão estava dentro do palácio do Senhor, e de repente ele começa a escrever cartas de seu próprio punho, de sua própria autoria,
Em uma das cartas intituladas, um dos livros intitulados Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, existe a narrativa, a narração de uma história entre o noivo e a noiva, entre o esposo e a esposa. E nós podemos migrar essa história para a história de Jesus e a sua noiva. E de repente Salomão, ele estava dentro do seu palácio. No palácio havia o lugar da sala do trono do rei. Vamos abrir a palavra do Senhor em Cântico dos Cânticos, a partir do capítulo 2, verso 4, por favor, John. E ali naquele diálogo, no verso 4, ele diz assim: e levou-me à sala de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o seu amor. Dentre as muitas salas que haviam no palácio de Salomão, não estou aqui dizendo do templo de Salomão, mas sim do palácio. Uma delas era a sala do trono, aonde o rei julgava com reta justiça. Certa vez ele pediu ao Senhor que o desse sabedoria para que ele pudesse julgar, para que ele pudesse agir sabiamente, gerindo o reino para o Senhor. E o Senhor o presenteou não somente com sabedoria, porque Deus apareceu para Salomão e disse a ele: olha, pede-me o que quiseres. E Salomão pede ao Senhor sabedoria. E o Senhor disse a ele: por não haver me pedido nada mais do que isso, eu lhe acrescentarei tantas outras coisas. E assim foi. Salomão é descrito como um dos homens mais ricos de toda a história, de toda a humanidade. Na sala do seu trono, ele julgava a nação de Israel, os habitantes de Israel, com reta justiça. Exemplo que nós temos são aquelas duas mães, uma mãe e a outra suposta mãe, que chegam aquelas duas mulheres diante do rei, dizendo que uma mesma criança era filho das duas. Algo impossível de se acontecer. E o rei Salomão tem um discernimento poderosíssimo para discernir quem verdadeiramente era a mãe da menina. Depois você pode ler na sua casa ali, 1 Reis, capítulo 3, verso 16. Dentro do palácio também tínhamos a sala do tesouro do rei, aonde ele colocava todos os tesouros do reino. Todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todas as pedras preciosas, a maioria dos despojos de guerra que Salomão havia conquistado, herdado pelo seu pai, eram depositados ali na sala do tesouro. Mas havia um outro lugar especial, que era a sala do banquete. Sala esta que somente aqueles que eram convidados pelo rei tinham acesso àquela sala. A sala onde o rei recebia os seus convidados, ele servia o pão, servia o vinho, servia a água, servia os mais diversos frutos, as mais diversas comidas, as mais diversas delícias, para banquetear os seus convidados. E exatamente nesse versículo aqui ele diz assim: ele levou a noiva, ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o seu amor. Dentro daquela sala do banquete havia um estandarte. O estandarte nada mais, nada menos é do que uma bandeira pela qual identificava de onde procedia aquele local. E a bandeira que a palavra do Senhor nos descreve que havia naquela sala era a bandeira do amor. E quem é o amor em pessoa? É o nosso amado da nossa alma, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse versículo nos convida a um nível de contemplação extremamente ainda maior. Ele nos leva a um nível de devoção extremamente aguçado. Mas pastor, o que é devoção? É uma extrema paixão pelo Senhor.
É uma paixão enlouquecedora, uma sede, uma fome insaciável, quão somente pela presença dele. E a noiva estava sendo convidada para estar na sala do banquete do noivo. Como eu e você, todos os dias nós somos convidados a estarmos num lugar secreto com Deus. Todos os dias eu e você temos a oportunidade de estarmos na sala do banquete do rei. Todos os dias a noiva tinha a oportunidade de estar naquele lugar. Sua esposa tinha a oportunidade de estar naquele lugar. Todos os dias ela tinha acesso a tudo o que havia naquele local. A sala do banquete era somente para aquelas pessoas que o rei muito estimava. A sala do banquete não era para qualquer um. A sala do banquete era para os escolhidos do rei. Quem foi um escolhido do rei para estar naquela sala? Um certo jovem coxo de suas pernas, a quem o rei, certa vez ele estava dentro do palácio, agora falando de seu pai. Certa vez o rei estava dentro do palácio e se lembrou, porventura, de uma aliança que ele havia feito com Jonatas, com o filho de Davi. E ele falou assim: acaso há alguém ainda da casa de Saul, Jonatas, filho de Saul, perdão, há acaso alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade, que o rei possa usar de bondade para com a vida dele? E a palavra de Deus diz que havia um jovem chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul. E Davi havia feito uma aliança com o seu pai, com Jonatas. E por amor a Jonatas, por aquela aliança que Davi havia feito com aquele jovem foi trazido para a sala do banquete do rei, todos os dias para comer à mesa do rei. E ali o rei restituiu as suas vestes, ali o rei restituiu as suas sandálias, ali o rei restituiu o seu anel, ali o rei restituiu a sua autoridade, ali o rei o fez sentar como um convidado do rei à mesa. Como eu e você somos convidados todos os dias para nos sentarmos à mesa do rei, na mesa do banquete. O grande detalhe é que muitas vezes nós conhecemos somente a sala da justiça de Deus, o lugar do trono de Deus. Muitas vezes nós acessamos este lugar do trono de Deus, muitas vezes queremos acessar o lugar das riquezas de Deus, mas nos esquecemos do lugar do banquete de Deus, aonde Ele deseja levar os seus convidados, a sua noiva, para banquetear juntamente com Ele naquele local. E eu entendo no meu espírito esses 3 níveis que eu e você temos acesso da parte de Deus. Conforme o nosso nível de devoção, ele vai aumentando para com Deus. Conforme a nossa sede, a nossa fome insaciável pela presença dEle, nós vamos tendo acesso. Nós vamos tendo acesso e revelação deste lugar do banquete de Deus. O Espírito Santo vai expandindo o nosso entendimento. Ele vai abrindo a nossa visão e de repente nós não mais andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé na palavra de Deus. E de repente nós nos achamos dentro desse lugar do banquete de Deus, aonde você vai para ser servido pelo rei, aonde você vai para estar somente na presença do rei, não se importando com os benefícios do rei, mas se importando somente em estar ali naquele lugar, na sala do banquete do rei. E é esse nível de sala de banquete que o Senhor tem liberado para muitos aqui neste lugar. É esse lugar que o Senhor deseja te levar, a sala do banquete do rei. Mas pastor, por que é necessário estar nesse lugar da sala do banquete do rei? Qual lugar que você prefere estar? Lá fora no pátio? Na sala do juízo, onde você será julgado? Na sala da riqueza, onde você vai atrás dos bens do rei? Ou na sala do banquete, onde ele te serve? Qual é o lugar que você deseja estar? Qual o lugar que ele leva os seus íntimos? Qual o lugar que ele leva aqueles pelos quais ele escolhe a dedo para estar naquele lugar?
Não é acessível a qualquer um. Não é acessível a qualquer um. Os que vão para ser julgados, vão somente para ser julgados e não passam da sala do trono. Os que vão no palácio por causa da riqueza do rei não passam da sala da riqueza. Mas aqueles que são chamados à sala do banquete de papai, esses têm acesso a tudo. Esses eles podem sentar na mesa de papai para serem servidos. Esse é o acesso que o Senhor deseja levar à sua noiva. Esse é o lugar, o ambiente que o Senhor deseja levar à sua noiva. Mas para que isso aconteça, esse lugar já está acessível. Eu e você estamos sendo convidados todos os dias para estarmos neste lugar. O primeiro passo para estar nesse lugar é aceitar um convite dele, para estar nesse lugar, e ele te convida nessa noite, para estar nessa sala do banquete dele. Ele te convida para estar nessa sala do banquete dele. É um lugar que está além do juízo, da sala do juízo, é um lugar que está além da sala do tesouro. É um lugar da sala do banquete. E lá naquela sala do banquete, o juízo já não existe mais. Porque o amor impera, e o amor encobre uma multidão de pecados. Na sala do banquete, além de você se saciar do natural, você tem acesso à intimidade do rei. De repente o rei resolve arrancar algo do seu baú de riquezas e te presentear, sem você precisar ter acesso às riquezas do rei. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar neste lugar, no Senhor de extrema devoção a Ele, neste lugar de extrema paixão, de extrema entrega a Ele. Sabe quando a palavra de Deus diz em Romanos que nós precisamos apresentar o nosso culto racional ao Senhor? Eu preciso cultuar a Deus com entendimento, sabendo o que eu vou fazer. É verdadeiramente isso. É entendendo que nós cultuamos ao Senhor simplesmente pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer ou pelas suas mãos. Mas simplesmente porque Ele é Deus e nós somos os seus filhos ou os seus servos. Depende do que você deseja se chamar. Eu prefiro me chamar de servo de Deus, que se Ele quiser, Ele me faz filho. Todos nós temos acesso a este local. Na mesa do banquete temos um encontro ali com o pão. Na mesa do banquete nós somos servidos com o pão. Quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. João, capítulo 7, verso 39, por favor, John. João capítulo 7, verso 37, No último dia da festa, preste atenção, no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. João capítulo 6, verso 48, desculpa. João 6, 48. Jesus dizendo, João 6, 48. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Pode passar. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não... Quando você tem acesso ao pão da vida, você não precisa você não precisa de mais nada além do Senhor Jesus, porque Ele é o pão da vida. Você não precisa daquelas migalhas que caem a cada dia, não. Nós temos acesso ao pão da vida. Nós temos acesso ao dono da vida, aquele que fez a vida, que dá a vida e que dá a morte, aquele que nasce e aquele que faz morrer. Pode passar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando nós temos acesso ao pão que está na sala do banquete de Deus, na sala do banquete do Rei, nós temos acesso a Cristo.
todas as nossas necessidades automaticamente são saciadas, porque Ele é o pão da vida. Muitas vezes nós corremos atrás do pão, do maná que perece, mas nós temos acesso à sala do banquete, a um pão vivo que está servido na mesa do Rei, chamado Jesus, por mim e por você, que Ele se entregou voluntariamente por amor a mim e a ti. Na mesa do Rei também há vinho, vinho que simboliza também alegria, vinho também que simboliza regozijo e gozo, contentamento. Quantas vezes nós procuramos fora da sala do banquete alegria, regozijo e gozo em tantas coisas, mas eu e você temos ali na sala do banquete do Rei, na sala do banquete do Rei, alegria, gozo e contentamento. A verdadeira alegria está ali acessível, está ali pronta para mim e para você. A verdadeira alegria, que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. A alegria eterna está à disposição para mim e para você. Na mesa do banquete nós temos acesso também à água. A água essa pela qual que Jesus disse que ele fluiriam rios de água viva de dentro de cada um de nós, se estivéssemos ligados nele. Tantas promessas eu e você temos da parte de Deus, quando entendemos e temos a revelação da palavra do Senhor, do ambiente espiritual pelo qual eu e você precisamos aprender a definir e discernir todas as coisas. Eu não estou falando aqui de emocionalismo, eu estou falando de um lugar real. De um lugar real que está acessível para mim e para você quando nós entendemos e conhecemos verdadeiramente quem é o Senhor. Quantas vezes eu e você corremos atrás do pão, corremos atrás do vinho, corremos atrás da água, corremos atrás dos frutos, corremos atrás de tantas coisas e vira em nada. Quem aqui já passou por isso? Eu já passei várias vezes. Posso erguer as duas mãos e os dois pés, se fosse possível. Mas quando você descobre e começa a conhecer aquela sala do banquete de Deus, aquela sala do banquete do Rei, que você tem tudo ali à sua disposição, você passa a olhar a vida com outros olhos, com outro entendimento. Você passa a olhar a vida com os olhos, com a lupa através da palavra de Deus. E de repente tudo que você havia aprendido antes não faz mais sentido algum, porque você começa a entender e ter um novo entendimento segundo a palavra de Deus, como foi e são feitas todas as coisas. Mas você pode se pensar assim, você pode dizer assim: pastor, eu não sou digno de sentar à mesa do Rei. Digno ninguém é, ninguém é. Mas Deus entregou o seu único Filho, para que eu e você, crendo nele, nos tornássemos dignos, através do sangue, do sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Através do sangue do Senhor Jesus, do sacrifício de Jesus, nos dá acesso a esse lugar, da sala do banquete de Deus. Mas porque muitas vezes nós não acessamos este lugar, nós não vivemos neste lugar. Nós só podemos viver aquilo que nós conhecemos. Mas pastor, eu não conheço, eu não sei estar neste lugar. O primeiro passo para estar nesse lugar é pela fé. É aprender a viver não pelo que você vê, mas pelo que você não vê, que é chamado fé. É acreditar no sobrenatural de Deus, mesmo que não seja possível. Quer um exemplo como Deus é misericordioso? Existe uma parábola do filho pródigo. Você já conhece essa parábola, eu vou contar a história rapidamente para você entender. O filho solicita, ele requer a herança de seu pai, e o pai vai dar a parte dele da herança, divide entre 2 irmãos, e ele vai para uma terra e gasta toda a herança de seu pai, a parte que lhe cabia, com os prazeres do mundo, correndo atrás do vinho do mundo, do pão do mundo, da água do mundo, de tudo que era do mundo. E a palavra de Deus conta que ele gastou com prostitutas, com aquilo que era ilícito. E de repente ele se acha numa posição de comer comida dos porcos, e ele identifica que aquilo ali, nem os empregados, os servos de seu pai não comiam daquela comida que aquelas pessoas comiam, que ele estava comendo.
E de repente ele cai em si. A palavra de Deus diz que ele cai em si. Lucas capítulo 15, se você quiser acompanhar na sua casa depois. A palavra de Deus diz que ele cai em si e de repente ele se enxerga onde ele estava, perdendo tudo que era seu como herança. Sabe, eu e você temos uma herança de papai, através da palavra de Deus, que está para ser entregue para mim e para você no dia da nossa morte. Ou se você tiver mais fé ainda, essa herança você já pode viver ela a partir de hoje. Porque eu e você já estamos vivendo a eternidade com Deus. Nós só fecharemos os olhos e abriremos e veremos o Senhor face a face. Aqueles que estão em Cristo. Tudo depende do seu conhecimento. E aquele filho volta para casa e o seu pai está na porta, olhando aquele filho. De repente o seu pai o avista de longe. E a palavra de Deus diz que ele recebe aquele filho, que era indigno de estar na mesa do pai. Aquele pai recebe o filho, troca as suas vestes, troca o seu anel, a sua autoridade, troca as suas sandálias, recebe aquele filho, manda matar o melhor animal cevado, o animal que eles estavam cevando, porque aquele filho que estava morto reviveu. E o fez assentar novamente à mesa do banquete. Se nós analisarmos, nenhum de nós éramos dignos. Mas o Criador dos céus e da terra, Ele não mandou matar um animal como o pai daquele filho pródigo fez. Ele entregou o seu próprio filho para que morresse por mim e por você. Ele mandou o seu próprio filho, ainda entregou voluntariamente o seu próprio filho, que com extremo amor por mim e por você, por uma humanidade que ainda seria formada, e que já havia formado ali os que haviam passado. Ele não mandou matar um bezerro cevado, não. Ele mandou entregar o seu próprio filho. Ele deu o seu próprio filho por amor a mim e a você. E a palavra de Deus diz em João capítulo 3, verso 16, que todo aquele que crê no Filho de Deus recebe a vida eterna. Eu e você temos acesso, através do sangue do Senhor Jesus, através do corpo de Cristo, através do nome do Senhor Jesus, a essa sala do banquete de papai. Feche os seus olhos por um instante. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer, ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Quando eu e você nos arrependemos, o nosso Deus, que é especialista em ter amnésia sobre a vida daqueles que se arrependem, Ele apaga os nossos pecados e nos permite ter acesso à sala do banquete de novo. E é interessante que muitas vezes você pode dizer assim: pastor, você não conhece da minha vida, não sabe o que eu estou passando. Como que eu vou ter acesso a esse lugar em Deus, diante de tudo que eu estou vivendo?
O apóstolo Paulo enviou uma carta a um jovem filho na fé. E naquela carta ele diz assim para aquele filho chamado Timóteo. Ele diz assim: filho, nos últimos dias, os dias serão trabalhosos. Os tempos serão extremamente difíceis. Qualquer semelhança aí fora é mera cristocidência. Nos últimos dias, os dias seriam trabalhosos. 2 Timóteo, por favor, John. Sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias haverão tempos difíceis. Jesus sabia que eu e você estaríamos em tempos, aliás, Jesus sabia que eu e você viveríamos em tempos que seriam extremamente trabalhosos, extremamente difíceis. Como, pastor, acessar esse lugar, essa sala do banquete de Deus, em meio a dias trabalhosos? Em meio a tudo o que eu tenho vivido? Existe um segredo da parte de Deus. Que o Senhor Jesus disse que Ele precisava ir para que o Consolador pudesse vir. E que Ele consolaria, Ele ajudaria a noiva a se preparar para o noivo. Mesmo que os dias sejam trabalhosos, o mesmo Espírito que começou a operar há 2000 anos atrás, Ele ainda opera até os dias de hoje. O mesmo Espírito que deu visão ao cego, o mesmo Espírito que fez homens e mulheres levantarem da cama, o mesmo Espírito que fez o morto reviver, Ele ainda vive nos dias de hoje. Ele ainda vive no meio de nós e em nós. Beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Com tua glória. Vem, beija-me, Senhor. Aquele lugar em Deus que somente o Espírito Santo de Deus pode conduzir eu e você. Aquele lugar chamado de sala do banquete do rei, que Ele leva somente os seus escolhidos. Essa sala que Ele tem preparado para você, essa sala que está à tua espera, a sala do banquete do rei. Você sabe que eu não sou pregador coach, muito menos emocionalista. Mas essa sala está à tua espera. O que você está esperando para acessá-la? O que você está esperando para acessar esse lugar que Deus tem preparado para ti há tantos anos? De dentro pra fora, vem queimar em mim. De Feche os seus olhos e adore Ele. Fora, até peça a Ele: Senhor, me leva nesse lugar, Senhor. Me leva nessa sala, Senhor, aonde o Senhor está. Fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora. No início era um matrimônio, o casamento perfeito entre Adão e Eva. E eles se relacionavam poderosamente com o Senhor todos os fins de tarde, na viração do dia. Mas de repente aquilo que era perfeito, por causa do pecado, tornou-se imperfeito.
E o inimigo entra naquilo que era para ser perfeito. O Senhor está te edificando, preste atenção. O Senhor está te edificando de uma forma que o inimigo não terá legalidade mais para agir na sua vida. Porque o seu entendimento, o seu nível de santidade e devoção será tanto. O seu nível de paixão e fogo e entrega e clamor e sede de fome por Ele será tanto, que você vai querer 24 horas por dia estar nesse lugar da sala de Deus, na sala do banquete com o Rei. Você vai entender que o verdadeiro tesouro está ali, aonde Ele te serve, não onde você vai para se servir, aonde Ele te serve. Entenda, a igreja acostumou nos últimos dias a correr atrás do ouro, a igreja acostumou a correr atrás da prata, a igreja acostumou a correr atrás da saúde, atrás de tantas coisas, mas a igreja só precisa estar na sala do banquete. E sabe quem é a sala do banquete? É a presença do Senhor, é a presença do Deus vivo. Ele é a sala do banquete, porque antes de todas as coisas Ele é. Por Ele, por meio dEle e para Ele foram feitas todas as coisas. Este lugar é Cristo. Essa sala do banquete é Cristo. Essa sala do banquete é Ele. Aonde eu não preciso ir para servir, eu preciso estar naquele lugar para Ele me servir, igreja. Entende o posicionamento de um homem? Entende o entendimento que Deus precisa levar a sua noiva em maturidade para esse lugar que Ele está transicionando a sua igreja? É nesse lugar de maturidade que o Senhor está transicionando a sua igreja. Um lugar que a igreja não vai para se servir, um lugar que a igreja vai para servir, ser servida pelo Rei. É no lugar de maturidade que Deus está levando a igreja. O casamento perfeito, que era perfeito, se tornou imperfeito por causa da negligência de Adão, através do pecado de Eva, por descuidar da sua esposa. Um homem mal posicionado, não desenvolvendo o seu sacerdócio, ele coloca toda a sua casa em risco. Mas Deus foi tão bondoso e misericordioso com toda a humanidade que enviou o seu único filho para restituir, para dar a oportunidade para a noiva de um casamento perfeito. E após 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, o que acontece? Nasce o Filho de Deus. Nasce o Senhor Jesus. E de repente ele já está na idade de 30 anos. E ele vai em uma festa de casamento. E ele não havia feito nenhum milagre público ainda. E ele vai em uma casa, uma família onde estava havendo um casamento. Preste atenção, porque isso é uma palavra profética. Ele vai em uma casa onde havia um casamento, onde ele foi convidado. E os seus apóstolos, seus, até então discípulos ainda, eles vão com ele. E de repente o vinho acaba. Ao final quase dos 7 dias de casamento, o vinho acaba. E nós sabemos que quando o vinho acaba numa festa tradicional judaica, acabou a festa. E de repente Maria vai até Jesus e diz: filho, acabou o vinho. E ele diz: que tenho eu contigo. E ele manda encher as 6 talhas de água. E de repente ele transforma aquela água em vinho. Ele faz o seu primeiro milagre, o primeiro sinal público, o seu primeiro milagre público, numa festa de casamento. E depois ele manda chamar um mestre-sala, o organizador da cerimônia, o chefe de cerimônias, e aquele homem prova do vinho, e ele manda chamar o noivo, e ele diz assim: olha, vocês deixaram o melhor vinho para o final da festa. Timóteo, nos últimos dias, os dias serão trabalhosos. Ah, mas nos últimos dias há um vinho reservado para os últimos dias, que a noiva provará deste vinho. A noiva provará deste vinho nos últimos dias, reservado para o final da festa. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel,
Chama o grupo de louvor aqui em cima, por favor. Que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, a terra clama. Clame, chame a existência por Ele agora, igreja. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, Chama, chama. mais uma vez queremos ver Yeshua descer. A terra chama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu e vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer nenhum homem fez, vem fazer o que a história. Essa é uma noite de batalha espiritual neste lugar, aonde o Espírito está te convidando para batalhar, para entrar nessa sala do banquete que o Rei reservou para a sua vida. Levante, levante e adore, levante e batalhe nos regiões celestiais, que o Senhor estará te levando a este lugar. Seja hoje, seja agora, vem derramar do teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar do teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar do teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar. Peça a Ele, me leva, Senhor, neste lugar. Me leva, Senhor, na sala do banquete. Me leva na sala do banquete, Senhor. Ah, Senhor, me perdoa por tanto tempo que eu perdi procurando, ó Pai, o Teu trono. Me perdoa por tanto tempo que eu procurei o pão, ou as riquezas, ou tantas outras coisas, ó Pai. Me perdoa, ó Pai, porque eu não tinha entendido. Mas hoje eu entendi que Tu és o verdadeiro tesouro. Eu entendi que Tu és único. Eu entendi quem Tu és, Senhor, nessa noite, Senhor. Leva-nos, ó Pai, a esta sala do Teu banquete, Senhor. Leva-nos, ó Pai, a este lugar no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda barreira caia, Senhor, na vida de todos aqui neste lugar. Caia por terra toda barreira, Senhor.
Toda barreira caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Isso que o inimigo está soprando no teu ouvido, que esse lugar não é para você, que essa sala do banquete não é para ti, ele está repreendido em nome de Jesus. Aprenda a repreender a voz do diabo. Este lugar está reservado para ti, sim, filho. Este lugar está reservado para ti, sim, filha. Levante e adore a Ele como você nunca o adorou neste lugar. O vinho novo está reservado para o final. Sobre o trono está Jesus Santo. Eu vejo os céus abertos sobre este lugar. Digno de adoração, honra e glória. Sobre o trono está Jesus Santo. Sobre o trono está honra, glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele tem adoração, outro igual. Ele é digno, mais forte. Igual
lugar preparado para ti. Há uma sala de banquete preparada para ti, igreja. E você que deseja entrar nesse lugar, e o Senhor você que deseja entrar nesse lugar, a sala do banquete do Senhor. Ah, pastor, mas eu já estive lá e perdi. Não importa quantas vezes nós precisaremos bater na porta do Senhor para entrar nesse lugar de novo. Não importa quantas vezes nós teremos que clamar para ter acesso a Ele novamente. Você que deseja entrar neste lugar, na sala do banquete do Senhor, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para que a gente venha orar por ti. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem o vinho da última hora para liberar sobre a vida de muitos aqui nesse lugar. Que somente na sala do banquete é liberado. Peço os irmãos que venham bem para frente aqui, os diáconos, por favor. Ah, este vinho está disponível a todo aquele que crê. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, e tudo Ele é o Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, de tudo Ele é o Senhor. Ao Rei nós coroamos. Somente o Rei é digno, somente o Rei
Senhor Deus poderoso, Ele é digno, 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 digno. Ele é digno, digno, digno. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno, 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 digno. Tu és santo, santo. O Senhor deu acesso à sala do banquete a muitos nesse lugar, que estava preparado há muito tempo, para que Ele te banqueteasse. Mas o Espírito te diz: entre e permaneça nesse lugar, porque neste lugar o Senhor fará transbordar o azeite. O Senhor fará transbordar a unção. O Senhor fará transbordar poder. O Senhor fará transbordar a autoridade. Será um lugar de um transbordar poderoso e sobrenatural, que foi liberado sobre a tua vida, sobre a sua casa. Entre e permaneça. Que haja mais paixão, mais devoção, mais lágrimas, mais clamor, mais obediência e mais santidade pelo Senhor, no Senhor. Porque este teu nível somente vai aumentar. Porque o teu nível vai aumentar cada vez mais e mais. Porque Ele não te chamou para andar em lugares rasos. Ele não te chamou para andar em lugares que as águas dão nos joelhos. Ele não te chamou para andar nos lugares que as águas dão nos tornozelos. Ele não te chamou para andar nas águas dos lombos, mas Ele te chamou para andar em lugares de águas profundas. Nas águas onde somente o Espírito Santo de Deus pode te levar.
o lugar que somente você e o Senhor conhecem. Milagres, sinais e prodígios se farão através da tua vida. Porque você está entendendo que não é sobre você, é sobre Cristo. Você está entendendo que nunca foi sobre ti, mas é sempre sobre Ele. Sempre será sobre Ele. Sempre será sobre um noivo prometido para uma noiva, e uma noiva que se prepara a cada dia para o noivo. E o casamento está para acontecer. Aquilo que foi consumado lá no início e se perdeu. O vinho novo que está liberado para os últimos dias, para o final da festa, precederá o casamento dos casamentos. O vinho novo será um derramar poderosíssimo do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, como jamais se ouviu, como jamais se viu sobre a face da terra. Um vinho novo que somente é liberado e derramado sobre o odre novo. Um vinho novo que somente é liberado sobre o odre novo. Para aquele que não tem mágoa, para aquele que não tem mancha, para aquele que deixa as coisas que para trás ficam e entende que é preciso avançar para o novo de Deus. Oriente okoma labassubi, ante okoma labassubi, anda lamanébias. Que o Espírito de Deus de paz te leve neste lugar de compreender, neste lugar de entendimento, que é revelado somente aos íntimos, que é revelado somente aos íntimos. Muitas vezes este lugar reservado somente aos íntimos, reservado somente para os íntimos. Esse lugar reservado somente para os íntimos, para aqueles que estão entendendo. Se você visse os céus abertos sobre este lugar, se você visse os céus abertos diante dos teus olhos, tu estarias contemplando ao Senhor. Senhor, abre a visão dele só um pouquinho, Senhor. Abre a visão dela só um pouquinho, Senhor.
Entre e desfrute desse lugar do Senhor. Entre e desfrute desse lugar do Senhor. Reservado para ti. Há um ambiente de liberação nessa noite. Disponível para ti, filho. Exaltar o início. Autor da fé, Jesus, deixa entrar o Rei da Glória. O nosso Messias, exaltado é. Tu és digno de glória e de força. Honra, honras, honras, com o céu nós cantaremos, e só teu nome, só teu nome, só teu nome é digno, é digno, é digno. Tu és digno, glória de força, honra. No céu nós cantaremos, e só teu nome, Jesus, dignos de glória. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque somente Ele é digno de receber todo o louvor, toda a adoração deste lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, podem se assentar. Se você pudesse imaginar o temor do Senhor que eu estou agora, ao extremo, ao extremo, ao extremo. Fazem 22 anos eu prego a palavra do Senhor. Eu nunca vi tamanha liberação da parte de Deus num culto, espiritualmente falando. Nunca vi. Eu pedi para a irmã Anne, por que não orar profetizando o milagre do Senhor na vida do Davi? Amém. Existe uma oração mais pura que de uma criança? Não existe. Glória a Deus. A paz, igreja. Como o pastor falou, nós estamos no mês todo de maio, iremos falar sobre os milagres de Jesus, desde uma dorzinha de cabeça até a cura de um câncer. E a vida, porque Ele tem todo o poder para trazer a vida novamente. E as nossas crianças agora estarão orando pela vida do Davi. Deus, cuida do Davi para ele ficar melhor e que ele não tiver câncer e quando ele ficar melhor, ele pular de alegria. Em nome de Jesus, que ele vai estar curado, em pé, feliz, agradecendo ao Senhor pelos os milagres que aconteceu. Amém.
Deus, em nome do Senhor Jesus, cuide do Davi, por favor. Que quando ele acordar, ele estiver morrendo de alegria. Que ele agradeça por tudo que Deus fez. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, princesa. Glória a Deus, família. Amém. A presença de Deus aqui em cima que você não faz ideia. Vamos colocar de pé, por favor. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este novo tempo na tua igreja, Senhor. Obrigado por este novo ciclo que se iniciou hoje na vida de muitos aqui neste lugar. Ensina-nos a permanecermos neste lugar no Senhor. Ensina-nos a estarmos contigo o tempo todo, na comunhão do teu Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, a semana de todos, com bênçãos espirituais e naturais, mas principalmente com uma semana poderosa, em comunhão contigo, Senhor. Porque todas as outras coisas serão acrescentadas naturalmente na vida do seu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos e em todos, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Se Deus é por nós, agindo Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.